Pessoal, há 6 anos atrás eu ganhava mais ou menos R$1.000 por mês trabalhando no emprego tradicional. Hoje eu consigo faturar mais R$100.000 por mês trabalhando em casa e pela internet. Mas como que eu faço isso? Eu criei um robô no Facebook que faz vendas para mim todos os dias praticamente no piloto automático. Você precisa configurar ele apenas uma vez e depois ele faz tudo sozinho para você. Você quer aprender como que você também pode ter o seu robô? Então clica no link na descrição desse vídeo que eu vou te ensinar exatamente como que você vai fazer isso. Não merece cair. E o Corinthians perdeu em Itaquera de virada para o Cruzeiro por 2-1. Ou o Cruzeiro venceu o Corinthians de virada por 2-1 em Itaquera. Resultado importantíssimo para o Cruzeiro, que nesse momento sai da zona de rebaixamento. É claro que depende ainda da rodada. E se der tudo errado, o Corinthians pode ficar fora do G6 do Campeonato Brasileiro nessa rodada. E o Corinthians André Lofredo. O Corinthians tomou outra virada, né? No meio de semana se salvou nos minutos finais, mas abriu o placar contra o Cruzeiro. Mais uma vez caiu de produção. O que está acontecendo com o Corinthians nesse momento? De tanta pressão que foi feita para que o time jogasse um pouquinho mais de futebol, buscasse mais o gol, fosse menos defensivo, Carille conseguiu não construir um time ofensivo e destruir um time defensivo. O Ralf está falando em Itaquera. Vamos ouvi-lo. Qual que está sendo a dificuldade para você, Ralf? Quando chega a 5 jogos sem vitória, pode perder a 4ª colocação e um jogo que não conseguiu criar, saiu vencendo, mas só tomou um gol logo em seguida e tomou a virada. Cara, não serve como parâmetro, como desculpa. A gente sabia que a gente estava mesclado hoje, teve vários desfalques, mas isso não é empecilho para a gente saber que a gente tinha que ter um desempenho melhor. A gente tivemos desatenção nossa, os gols dos caras foi toda desatenção nossa, a bola na mão. E ali uma bola que foi recuada, na interpretação o Marlon parou porque o Bandeira ergueu. Na minha opinião, no meu modo de ver, ele não tinha que erguer, ele tinha que deixar o lance prosseguir. Agora é descansar, dar os parabéns pro Cruzeiro, fez uma bela partida e a gente não conseguiu desempenhar um bom papel. Você acha que o time está pressionado demais por essas críticas de desempenho, da maneira do time jogar? É, um pouco, cara. Claro que chateia quando você tem crítica. Mas claro que é crítica para a gente crescer, é crítica construtiva. A gente sabe que tem que melhorar. A gente espera nessa rodada ainda não sair do G4 e continuar somando. Obrigado, Ralf. Casé. Tô aqui com o Ederson, autor do gol da vitória do Cruzeiro. Eu percebi que naquele lance você estava impedido, percebeu que estava impedido, mesmo assim voltou vagarosamente. Isso é de quem está concentrado no jogo, sabe que pode vir uma bola resvalada como foi o que aconteceu? Acho que sim, né? Eu vi que não tinha como mais ajudar ali defensivamente, estava muito atrás. Esperei qualquer jogada, a hora que eu vi que nosso time recuperou a bola. Então, graças a Deus aí, dei sorte e Deus, claro, pôde me abençoar para estar ali no lugar certo, no momento certo e poder estar fazendo o gol. Valeu, parabéns, Milton. Muito bem, muito obrigado ao Roger Casé. Daqui a pouco o Milton Leite, o Ricardinho, o Bob Faria vão falar aqui no Troca de Passes, direto lá de Itaquera. O Corinthians perdeu de virada para o Cruzeiro. Vamos aos gols. O primeiro gol do Corinthians, do Fagner, no primeiro tempo, foi um bonito gol do Fagner. É o gol 11.000 da história do Corinthians. O gol 11.000 da história do Corinthians. O Fagner não marcava um gol desde maio de 2016. E fez um golaço, né? Foi um gol muito bonito. Diga-se, o Corinthians não merecia, a essa altura do jogo, fazer 1-0, porque estava jogando muito mal. Mas pelo menos buscava mais o jogo, né? Não ficava ali atrás com a bola, né? Mas logo em seguida o Cruzeiro empatou, porque nesse lance a bola bateu na mão do Bruno Mendes. O árbitro de vídeo chamou a atenção do árbitro, que marcou o pênalti convertido pelo Fred. Esse tipo de lance agora não tem mais conversa ali. É braço acima do ombro, o posicionamento do zagueiro imprudente, o pênalti foi bem marcado. E agora esse a lance confusão. Que depois o Salvio Espínola Fagundes vai explicar pra gente. O lance, o Bandeira levantou. O Marlon parou. O Marlon parou. O Bandeira levantou 2 vezes. Bom, o zagueiro não pode parar, né? Não pode. O zagueiro não pode parar, mas o Bandeira levantou. Bandeira levantou, o Marlon parou. Agora, o último toque foi do Fagner. Parou. Né? Aí o Bandeira falou, não é pra levantar, é pra deixar seguir até o fim. Não, o juiz deve ter sinalizado, falado a ele ali. Porque é bom que se diga, não houve impedimento, o Salvio já falou isso na transmissão, não houve impedimento porque o toque vem do Fagner. Então o toque é do jogador do Corinthians para o jogador do Cruzeiro. Acontece que é isso. Por que o Bandeira levantou, por que o Bandeira não levantou? É tudo isso que a gente vai explicar daqui a pouco aqui no Troca de Passes. E por que a zaga parou? E a gente tem que explicar bem direitinho. Essa questão da bola veio do Fagner, tá? O Fagner iniciou uma jogada para o Cruzeiro, o Fagner cometeu um erro técnico iniciando uma jogada
para o Cruzeiro, ou a bola foi colocada do jogador do Cruzeiro, bateu no Fagner e iniciou a jogada do Cruzeiro. Vamos imaginar a seguinte questão. Fagner estava no campo de ataque, o jogador do Cruzeiro dá a bola para trás e pega no Fagner, e o Fagner inicia a jogada do Cruzeiro. Concordo não estava impedido, mas é só para a gente ilustrar bem o lance. Se fosse o contrário, se o jogador do Cruzeiro tivesse dado um chute, o Fagner estivesse na frente dele... Olha o lance de novo. Olha lá. O Fagner estivesse na frente dele, o Fagner vai fazer um corte. Então ele inicia a jogada do Cruzeiro. Ele vem e faz um corte. É bem diferente. Bom, agora a gente vai ter... Não vou continuar. Agora a gente vai ter... Já está do teu lado, Ken. Mas eu quero chamar o detalhe, eu vou chamar o Milton Leite, Bob Faria e Ricardinho. Daqui a pouco o Salvio vai falar aqui com a gente. O Salvio já está conosco, porque o Milton foi muito preciso, para variar, foi muito preciso na transmissão. O Milton não parou, o Milton narrou o gol. Isso. O Marlon parou. Jogador de futebol profissional. Por que o Marlon parou? O Marlon parou, jogador de futebol profissional parou. Para sem o ouvir Bandeira levantou. O Milton não parou, seguiu o lance, a bola entrou. O gol narrado e validado pelo Ederson. Pois não, Milton Leite, Ricardinho, Bob Faria, com você, Milton. Um abraço aí para todo mundo ligado no Sport TV. Na verdade, houve uma infantilidade brutal do time do Corinthians, né? A alegação deles, mas o Bandeira levantou. O Bandeira levantou, mas não apitou, né? Quem apita é o juiz. O Bandeira tá ali só com uma sinalização. Por isso que eles são auxiliares, eles são assistentes. Eles estão ali para dar assistência, não para decidir o jogo. Quem decide o jogo é o árbitro. Não sei até se o Marlon continuasse correndo atrás do Ederson, se ele evitaria o gol. Mas que foi uma bobagem sem tamanho, foi. Enfim, o Corinthians também não se apercebeu de que o Ederson estava sozinho lá, porque o Ederson ficou caído lá no ataque. E o time inteiro foi para o ataque. Quando perdeu a bola, tomou o contra-ataque. Mas a grande verdade é que, independentemente da bobagem nesse lance aí, mais uma vez o Corinthians jogou muito mal. Me parece que foi inferior ao Cruzeiro em 80% da partida. Enfim, criou muito pouco para justificar um resultado muito melhor do que essa derrota aqui por 2-1. Bob, Ricardinho, comentaristas. Quero mandar um abraço antes de a gente começar com as análises aqui para o pessoal do Globoesporte.com, que já está ligado no pós-jogo aqui do Globo Esporte, acompanhando já as entrevistas coletivas ao vivo, tanto na página do Corinthians como na página do Cruzeiro. E aí, Bob? O Cruzeiro sai da zona de rebaixamento, momentaneamente, esperando os resultados ainda da rodada, mas sai da zona de rebaixamento com 2 vitórias em 2 rodadas. É isso. Boa noite, pessoal. Me pareceu que o Cruzeiro estava mais organizado desde o início do jogo, embora tivesse ali um problema de marcação no meio de campo, quando o Ederson saía demais, mas o Corinthians também não conseguia achar espaço ali para jogar. E o Cruzeiro chegou mais vezes, ou teve mais possibilidade de chegar perto do gol do que o Corinthians. E também tinha um ritmo de jogo um pouco mais puxado do que o ritmo de jogo do Corinthians, né? E acabou aproveitando melhor as chances, né, Ricardo? Eu acho que o primeiro que, quando o Milton coloca que o Corinthians mais uma vez não fez um bom jogo, e é verdade. Eu acho que o ataque do Corinthians mais uma vez muito previsível. Acho que o ataque do Cruzeiro mais leve. Independentemente da situação do campeonato, o Cruzeiro está numa situação difícil, conseguiu momentaneamente sair da zona do rebaixamento com esse resultado, mas é uma equipe que, se tiver concentrada, se tiver num bom momento, eu acho que é uma equipe melhor do que a do Corinthians. Tecnicamente é melhor, tem jogadores melhores, é mais leve na frente, né? Tem um repertório de aproximação, de tabela, de jogada, de mudança de direção. O ataque do Corinthians é um ataque previsível. O Corinthians chegou no gol num lance onde o lateral direito entrou na área. No primeiro tempo, os 2 meias do Corinthians entraram nenhuma vez na área, muito longe. O Milton falou várias vezes na transmissão: o Pedrinho pega a bola, Janderson pega a bola e está sozinho no meio de 3, 4 jogadores. É muito pouco. Então os meias têm que jogar mais. E essa questão ofensiva do Corinthians persistiu. E defensivamente também hoje, até pela ausência principalmente, né, do Gil, o Fred teve 2 oportunidades que normalmente ele não perde, principalmente a primeira, né? E o Cruzeiro foi melhor. No maior tempo do jogo, o Cruzeiro foi melhor do que o Corinthians. Teve esses lances, né? Principalmente o lance do segundo gol, que vai ser bastante discutido e tal, mas a gente tem os especialistas aí e já foi colocado durante a transmissão. Mas a verdade é que o Corinthians precisa melhorar a sua condição. Mais uma vez a gente repete isso. E a gente usou várias vezes a palavra concentração. Isso me chamou a atenção no time do Cruzeiro. Tomou o gol, permaneceu concentrado, claro que conseguiu o gol de empate logo depois, isso facilita um pouco também, o time não perdeu o foco, mas mesmo depois que o Dedé saiu,
saiu machucado e os meninos, né, entrou o Kaká para jogar com o Fabrício Bruno, e sofreram um pouquinho, mas mesmo assim o Cruzeiro conseguiu manter essa concentração, esse foco até o fim da partida. É alguma coisa que a gente estava criticando em rodadas passadas muito próximas, que o Cruzeiro perdia essa concentração e acabava sofrendo e perdia o jogo também. E hoje, mais uma vez, assim como o São Paulo, conseguiu manter a cabeça no lugar para conseguir a vitória, para segurar o resultado até o fim. E acho que talvez esse seja o fator mais importante, né? O Cruzeiro começa a ganhar confiança, né, Ricardo? Você que jogou, né? Ou seja, você consegue 2 vitórias contra 2 times que neste momento brigam por Libertadores, um time que está na zona de rebaixamento, dá uma moral, né? O time ganha confiança, você tem um técnico experiente, você tem vários jogadores experientes. Então o Cruzeiro, ao ganhar do São Paulo no meio de semana, que era 5º na tabela, segue sendo 5º na tabela, hoje ganha do Corinthians, que é o 4º na tabela, o Cruzeiro deve pensar assim, pô, a gente podia estar brigando lá em cima, né? Porque se nós estamos ganhando dos caras que estão lá em cima, a gente podia estar melhor no campeonato, né, Ricardo? Perfeito, Milton. Principalmente quando se tem qualidade. Né? Quando você tem um time que está num momento ruim, né? Mas não tem qualidade, aí você tem que se preocupar 2 vezes. Quando tem um time que está num momento ruim, que é o caso do Cruzeiro, que vem se recuperando, recuperou contra o São Paulo, venceu hoje o Corinthians. O Corinthians não perdia aqui há quanto tempo já? Há bastante tempo. No campeonato não tinha perdido em casa ainda. Foi a primeira vitória do Cruzeiro fora de casa. Primeira vitória fora de casa e a primeira derrota do Corinthians como mandante. Jogador bom, né, tecnicamente, com qualidade. Retomando a confiança, é lógico que a tendência é o time crescer. Esse lance do Ederson, para mim, é um bom exemplo dessa concentração, de estar ligado, de não estar disperso dentro do jogo. Porque ele poderia também não ter ido na bola, ele poderia ter olhado para o bandeira e parado, como o Marlon parou, e ele não ouviu o apito, foi na bola, fez a jogada, foi para dentro, driblou o goleiro e fez o gol. Então isso meio que exemplifica para mim esse fato do Cruzeiro estar ligado o jogo inteiro. A gente está revendo o lance, a gente vê que o Marlon para na jogada. Mesmo que ele não tivesse parado, dificilmente eu acho que ele ia alcançar o Ederson para evitar o gol. Talvez pudesse fazer uma falta, né? Tentar derrubar, o máximo que ele ia conseguir, porque o Ederson já estava bem à frente dele. Mas é impressionante, né? Como um jogador profissional, só porque viu o Bandeira levantar. E aí eu quero até ouvir o Salvio, né? Se o protocolo da arbitragem de vídeo hoje em dia não é para deixar correr para depois levantar, né? Mas ele levantou antes, mas mesmo assim, né? O cara não tem que parar na jogada, né? O cara tem que continuar jogando, né? Porque a bandeira não apita, né? Quem apita é o apito. Pois não, salve Espínola Fagundes Filho, já presente aqui no Troca de Passes, pois não, salve. É isso, Ciro. Pergunta boa do Milton, né? Boa noite a você, boa noite a todos, prazer estar aqui no Troca. Mas é o que o Milton falou, o Bandeira informa, o árbitro marca. O Bandeira informou o impedimento e o árbitro não marcou. Então, não tinha que ter parado. Ele simplesmente levantou a bandeira. A questão do protocolo que o Milton destacou é quando é um lance difícil, aquela linha no limite. Tinha uma posição muito adiantada, ou seja, por isso que o Bandeira levantou. É lógico que é um fato inédito com o VAR. Tem um passe deliberado, que o Lofredo até trouxe com propriedade aí essa discussão. É um passe ou é um desvio do Fagner? É um passe deliberado. Se o jogador do Cruzeiro chutasse a bola na perna do Fagner e fosse para o ataque, aí era um desvio. Aí tinha que marcar o impedimento. Ali é um corte. Ele vem fazer um corte. É deliberado. O Fagner chuta a bola para trás. Lógico, o Marlon parou, mas você vê, o Marlon parou e o Adson não parou. Como o Milton disse, né? É infantilidade. Tá lá, é o Luiz Regazzoni, é o Bandeira, é o assistente. Tá, mas você está absolvendo o Bandeira, mas eu acho que ele errou também e não está atento à origem da jogada. Um pouco mais de atenção da parte dele, ele teria corrido junto. Ele foi o maior trapalhão de toda a jogada. Eu acho que também as recomendações não estão muito claras. Se é para dar o impedimento, que é muito claro, se é para... A gente tem visto impedimentos claros não sendo dados, deixando correr aqueles 30, 40 segundos que os jogadores estão se matando e você sabe que não vale nada, e depois vem aquela bandeira aí e indica o impedimento, e lances como esse. Mas com todo respeito, eu vou dizer um negócio para vocês, eu vou repetir o que eu disse quando eu passei pro Milton lá na cabine. Eu acho que o grande erro aí foi do zagueiro, do Marlon. Tudo bem, claro, porque, claro que é. o Milton continuou narrando o gol. O zagueiro não pode parar na jogada. Não, claro que é. Não é nem questão de absorver. Não tem cabimento o zagueiro... Eu acho que eu entendo, não é questão de absorver. É um erro que pegou ele muito de surpresa. Uma situação muito O Bob falou de concentração dos jogadores do Cruzeiro, eu vou falar de falta de concentração da arbitragem. Perfeito. Aí tá. Tem que ter mais atenção no jogo. É difícil também de ver, não estou querendo defender o Bandeira, o passe ou desvio pelo lado que ele está. Eu queria até comentar esse lance sem o VAR. Pega esse jogo, mesmo que não tivesse o VAR.
aconteceria a mesma coisa. O VAR ou sem o VAR aconteceria a mesma coisa. A Bandeira tinha que ter algum tipo de dúvida e não levantar. Deixa eu ouvir a opinião do Ricardinho, que além do Sálvio, é o único de nós que esteve lá dentro, né? O Sálvio apitando e o Ricardinho jogando. Fala, Ricardo. Então, eu estou interpretando aí o que o Sálvio colocou, e é a regra, realmente é a regra. Agora, se vocês prestarem atenção, até a gente estava comentando aqui fora do ar, o Marlon, ele para na jogada. Em determinado momento, o Ederson também titubeia. Ele inicia, aí ele continua na jogada, ele tem uma continuidade quando ele olha pela última vez e ele vê o Bandeira, que tinha levantado o instrumento, correr novamente. Porque tem esses dois momentos também do Bandeira. Tem que quando a bola é lançada, ele levanta a bandeira. Entendeu? O árbitro manda seguir. É o que ele faz. Ele baixa a bandeira e corre. Né? Quando ele vê que o Arleu tá mandando seguir, ele corre. E é nesse momento que o Ederson olha para ele e fala, opa, a bandeira tá correndo, eu vou correr também. Ele deu sorte de olhar na hora foi que a lá bandeira e meteu o tava gol. E quando a bola entra, aí o Bandeira de novo ergue a bandeirinha, entendendo que estava impedido. Enfim, eu acho, como eu concordo com o Salvo, acho que pro Bandeira que está do lado de cá do campo, muito mais difícil de ver um lance que aconteceu na metade de lá do campo, quando o Fagner bate na bola. Agora, era até compreensível, era meio claro, porque se a bola veio para cá com aquela força, parecia claro que o toque tinha sido do Fagner, né? O que é importante a gente tá vendo agora, tá vendo como ele tá correndo lá embaixo. O que tinha acontecido um pouquinho antes. O Ederson caiu ali no ataque, era um ataque do Cruzeiro, o Corinthians recuperou a bola foi para o ataque do Corinthians. Ele ficou o ataque do Corinthians inteiro caído lá. E o Cruzeiro recuperou essa bola num determinado momento, não colocou a bola para fora, de repente ninguém viu que o garoto estava caído lá na frente, ou seja, a sequência da jogada foi longa, enquanto o Ederson estava parado lá na frente. Eu só quero fazer uma última colocação como ex-atleta, que é o seguinte, o Marlon, ele não deveria ter parado na jogada, ele tem que escutar o apito, né, e ele não pode parar na jogada. Agora, que atrapalha a condição do Bandeira, isso atrapalha. Tanto é que atrapalhou o Marlon e atrapalhou em determinado momento o Ederson que fez o gol. Porque ele não dá continuidade. Se o Bandeira tivesse ficado parado, talvez ele tivesse parado a jogada, o Ederson. Ele só continua porque ele viu o Bandeira correndo. Então, assim, eu entendo que o regulamento, enfim, a regra seja essa, né? Agora, a gente tem que analisar o segundo da ação do jogador. Ele não deveria parar na jogada. Ponto. Agora, que o Bandeirinha atrapalha, no gesto dele, ele atrapalha a ação do zagueiro e também do atacante, que está mais perto da bola e tem uma continuidade, isso é fato. Mas, repito, eu acho que mesmo que o Marlon não tivesse parado, ele não ia chegar. No máximo, ele ia conseguir, talvez, derrubar o jogador, aí ser expulso, enfim. Fábio Carille já está falando aqui na Arena Corinthians, dando a sua entrevista. Nos despedimos aqui do pessoal do Sport TV. E você que está ligado no Globoesporte.com, você vai ter na íntegra a entrevista do Carille e na página do Cruzeiro, daqui a pouquinho, na íntegra, a entrevista do Abel Braga, além, é claro, das entrevistas dos nossos repórteres. Sigam aí com o Fábio Carille. Pessoal, há 6 anos atrás eu ganhava mais ou menos R$1.000 por mês trabalhando no emprego tradicional. Hoje eu consigo faturar mais R$100.000 por mês trabalhando em casa e pela internet. Mas como que eu faço isso? Eu criei um robô no Facebook que faz vendas para mim todos os dias, praticamente no piloto automático. Você precisa configurar ele apenas uma vez e depois ele faz tudo sozinho para você. Você quer aprender como que você também pode ter o seu robô? Então clica no link na descrição desse vídeo que eu vou te ensinar exatamente como que você vai fazer isso.